Olá, olá, olá! Vamos entrando na nossa live aqui junto às redes sociais do SES. Vamos entrando, que logo mais falaremos de um tema muito importante para você que atua na advocacia trabalhista. Vamos adentrando, vamos chegando, pessoal. Sabe o que eu vou pedir para você? Encaminha essa live para um amigo, encaminha a live para alguém que está começando na advocacia trabalhista, ou para alguém que já atua na advocacia trabalhista, ou para quem pretende iniciar a sua carreira na advocacia trabalhista. Vamos aí mandando essa live, copia o link aqui, mande para a galera, mande nos inbox do pessoal, nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa trocar bastante informações, para que a gente possa trocar bastante conteúdo nessa live que nós damos início a partir de agora. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, vamos abordar um tema que é muito importante, que é advogando na advocacia trabalhista para a figura do reclamante. A figura do reclamante será a figura protagonista nossa da live hoje, será ela que vai ser discutida, será ela que vai ser tratada aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro. Mas para a gente começar, deixa eu me apresentar para você, deixa eu falar quem eu sou. Meu nome é Guilherme, sou professor de Direito, volto aqui na casa, foi minha primeira casa do SES enquanto docente, e hoje, a convite do professor Rogério Renzetti, eu volto aqui com vocês para a gente fazer essa live e discorrer sobre assuntos importantes. Inclusive, vou deixar meu contato, caso você queira depois se comunicar comigo, é @profguilherme no Instagram, ou na rede vizinha lá da Dancinha, eu tenho guilherme.direito também. Tem uma rede social lá na rede vizinha que será um prazer imenso poder trocar com você conhecimento e informação. Mas vamos lá, aproveitando que a galera está chegando, que a gente está tendo essa oportunidade de conversar, hoje, a convite do professor Rogério, ele pediu para eu vir falar de um tema muito interessante, que é advogando na advocacia trabalhista para reclamante. Eu fiz questão de que o tema ele utilizasse uma expressão, advogando na advocacia, uma expressão redundante, para mostrar para você aí que está assistindo essa live a importância de nós sabermos aquilo que nós estamos tratando ou abordando. Eu sou advogado há 10 anos, atuo principalmente na área trabalhista, desde que eu me formei. Fiz pós-graduação, mestrado, tenho um doutorado aí em andamento sobre direito do trabalho, sendo sempre meus pontos centrais. Tenho um livro publicado na área, mas não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar desse tema, que é um tema legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no meu Instagram, que depois eu respondo diretamente para você também, lá no @profguilherme, que vai ser um prazer imenso. Mas, sem perder tempo, eu quero falar com você do tema que eu fui convidado a tratar. E esse tema, ele traz para mim uma série de reflexões, ele traz para mim uma série de observações que merecem ser galgadas aqui. Porque, veja, todas as vezes que a gente fala da advocacia trabalhista, é a advocacia que grande parte dos acadêmicos de direito pensa em atuar. Só que o grande erro, muitas vezes, é a pessoa não nichar o que quer advogar. Até porque, no desespero de precisar de dinheiro, na busca aí por determinadas coisas, quando você se forma, você sai aí atrás de tudo, você vai buscando tudo, você vai buscando todas as oportunidades para advogar. Você não quer saber do teu nicho e tal. Mas aí é um erro que o advogado ele comete logo de plano. Porque é importante, ainda que seja na advocacia trabalhista, você nichar aquilo que você quer. Então veja,
É importante destacar que o mercado na advocacia trabalhista para a figura do reclamante é um mercado muito interessante. Por quê? Porque nós estamos falando de uma área que ela é especializada do direito. É uma área especializada do direito, é uma área aí que se concentra basicamente em proteger a figura que nós temos, a figura que nós damos destaque dos trabalhadores. Trabalhadores estes que estão buscando a advocacia trabalhista porque provavelmente tiveram uma disputa mal resolvida, uma situação aí de afronta aos direitos dentro desse seu ambiente de trabalho. Então os advogados que acabam atuando, os advogados que acabam aí se associando nesse mercado, eles representam os indivíduos que, por sua vez, acabam enfrentando demissões injustas, discriminações que veemente nós podemos constatar que acontece no ambiente de trabalho. Foi feito um levantamento e observaram que de cada 10 pessoas, 8 pessoas ou foram vítimas de assédio ou conhecem alguém próximo vítima de assédio no ambiente de trabalho. Olha que absurdo! Então, discriminação no local de trabalho, que é muito comum, assédios, salários não pagos, ou dano moral por trabalhar numa empresa que constantemente atrasa salário, que são muitas. Violações aos direitos trabalhistas, execução em trabalhos insalubres, sem proteção. Aliás, a ausência de proteção é uma constância. Então, nesses casos, é importante nós frisarmos que o advogado trabalhista ele acaba desempenhando um papel crucial para esses empregados ou desempregados. Porque muitas vezes a advocacia trabalhista para reclamante ela é uma advocacia que ela não acontece na constância do contrato de trabalho, mas após o término. Por quê? Porque a gente fica refém da empresa. Como que eu vou processar a empresa que eu estou trabalhando? Então o advogado ele tem esse papel importante, esse papel fundamental na orientação, na representação jurídica, na defesa dos interesses do cliente perante um tribunal, nos órgãos administrativos, nas negociações extrajudiciais, que hoje é uma realidade dentro do direito do trabalho. O advogado trabalhista ele vai atuar para garantir que os trabalhadores venham a receber pelo menos a justa compensação, a justa situação pelos direitos que ele tem direito. Ou seja, direitos vigentes e não prescritos. Por que não prescritos? Porque é óbvio que a prescrição é um fator dominante nas relações trabalhistas. Então, além de lidar com questões individuais, o advogado trabalhista para reclamante, ele se envolve nesses mais variados tipos de ações. Mas ele também pode trabalhar para grupos. Ele pode trabalhar em questões que nós chamamos aí de questões coletivas, questões mais amplas, perdão, mas que existe dentro do direito do trabalho. Esses profissionais, nós advogados trabalhistas, necessitamos, carecemos muitas vezes de ter o quê? De ter um amplo conhecimento. Porque esse amplo conhecimento é que vai levar a gente à distância. Agora, o que é a advocacia para reclamante? A advocacia trabalhista para reclamante, ela nada mais é que uma prática de representar o nicho dos trabalhadores, buscando resolver, buscando solucionar questões de emprego. É isso que vai acontecer. Como eu mencionei, não pagamento de salário, assédio, tudo isso. E aí os advogados especializados nessa área, eles vão atuar em nome dos trabalhadores, oferecendo aconselhamento legal, representação em negociações de trabalhadores, dentre aí uma série de alternativas que visam o quê? Que visa a proteção do direito do trabalho. Tá vendo? É um nicho bem interessante. É um nicho muito grande. Mas, olha só. Nessa live que o professor Renzetti me convidou para trazer aqui para vocês, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de conversar, de discorrer, de tratar desses assuntos que são assuntos importantíssimos, eu fiz hoje um compilado de informações,
eu fiz um compilado de dicas para que justamente nós tenhamos a oportunidade de abordar. Olha só, o direito do trabalho é uma das matérias mais atrativas dentro do direito. Eu diria que junto com o direito penal, o direito civil, o direito do trabalho, ele compõe a tríade do direito. Por quê? Porque são as matérias que os alunos mais gostam. Se é a matéria que os alunos mais gostam, no campo de atuação acaba tendo uma concorrência maior. Mas uma coisa eu te falo, vai se destacar somente os melhores. Vai se destacar somente aqueles que trouxerem estratégias adequadas, que trouxerem considerações importantes para profissionalizar a advocacia. E essa importância, muitas vezes, a gente pode observar que ela é dada no Brasil porque a gente vive num país que a economia muitas vezes é instável. E, obviamente, os trabalhadores, eles necessitam desses vínculos de empregos. E esses vínculos de emprego, eles possuem particularidades e elas devem ser pautadas dentro de um aspecto legal. A advocacia trabalhista, ela é uma advocacia que ela é fundamental para solucionar qualquer tipo de relação de empregado-empregador. E aí, é importante que você tenha a ideia de que seus direitos, eles são importantes sempre que houver irregularidade. E aí, a figura do advogado trabalhista, ela aparece. A figura do advogado trabalhista, ela vai se mostrar importante. Agora, você aluno do SES, você que está estudando na faculdade SES, você que está fazendo uma pós-graduação, ou você que está pensando em fazer uma pós-graduação conosco, aqui no SES, é importante, fundamental, você conhecer diretrizes, princípios que regem o direito do trabalho, mas principalmente conhecer negociações, conhecer técnicas de administração e entender que essa advocacia trabalhista, ela é uma advocacia empreendedora. A concorrência ela é grande. Não é fácil conquistar clientes, mas os melhores conseguem. E eu vou te provar isso. Agora, no direito do trabalho, desde 2017, com as novas regras da reforma trabalhista, os processos na Justiça do Trabalho, eles tiveram uma diminuição? Há quem entenda que sim. Mas, hoje, nós podemos falar que os clientes trabalhistas, eles são clientes muito mais selecionados. Eles são clientes muito melhores. Por quê? Porque hoje a gente evita aventura jurídica na advocacia de reclamante e a gente ajuiza ações que têm fundamento, ações que têm sentido. Então, pensando nesse impacto, eu começo aqui fazendo uma reflexão. Começo falando há 15 minutos já para vocês. Mas o que acontece? A grande pergunta dessa nossa live é: como que eu faço para conseguir destaque no mercado da advocacia trabalhista? Você tem ideia? Como que eu faço para conseguir destaque na advocacia trabalhista? Até bebi uma água aqui que fiquei nervoso. Mas o que acontece? Fiquei nervoso porque a pergunta é difícil. Mas pode parecer óbvio. Mas assim como nas demais áreas do direito, nós podemos destacar que o advogado trabalhista, ele vai se destacar principalmente quando ele desenvolver a habilidade de comunicação. Habilidade de comunicação. O advogado trabalhista, ele vai se destacar quando ele está ciente, quando ele tem em mente o papel de cumprir suas atividades. Mas independente disso, ele precisa saber falar, ele precisa se desenvolver. Ah, professor, eu sou tímido, eu não consigo falar, mas é a sua profissão. Independente de qual linha você escolheu para atuar, seja uma linha litigiosa, uma linha preventiva, uma linha consultiva, além de ter conhecimento sobre a jurisprudência, você deve ter conhecimento sobre estratégia de atendimento ao público. E pessoal, atendimento ao público é essencial. Hoje, só fica rico no Brasil quem sabe vender. E a advocacia é uma venda. A advocacia ela decorre da necessidade de você saber vender. Aquele que não sabe vender, vai se dar mal. Aquele que não sabe se portar nas vendas,
ele vai se complicar. Então é importante nós termos em mente, é importante nós termos na cabeça que basicamente as estratégias, elas são cruciais, tais como saber vender. Eu brinco, ó, grande parte desses livros aqui, ó, que estão nessa prateleira, são livros de desenvolvimento humano, postura profissional e vendas. Por que vendas? Porque vendas, a gente acorda, a gente vive num mundo que a venda ela domina tudo. As pessoas mais ricas do planeta, elas são boas vendedoras. Ninguém que sabe vender fica pobre. E na advocacia não é diferente. Então, além de manter um bom relacionamento ao cliente, além de manter um relacionamento bom com a justiça do trabalho, é importante para conseguir destaque no ramo da advocacia trabalhista, saber vender. Saber vender dentro dos limites éticos, porque nós também temos um código de ética e disciplina. Nós temos uma legislação ética que ela é muito respeitada e que ela tem que ser observada na sua essencialidade. Então, se nós pudermos escolher fatores importantes para que a gente possa obter sucesso de público, o que eu falo para vocês? É importante comunicação, resolução de conflito, conhecimento e vendas. Comunicação, capacidade de resolução de conflitos, conhecimento e vendas. Comunicação. Se eu não souber falar, eu não vou atingir o meu cliente. Resolver conflitos, eu tenho que saber que o conflito do meu cliente ele pode ser resolvido por meio do meu trabalho. Conhecimento. Eu tenho que demonstrar que eu sei da matéria que eu estou lidando. E, obviamente, vender. Porque se eu souber tudo isso e não saber como abordar o meu cliente, não saber como chegar nele, de que adianta? De que resolve? Então, para atuar na advocacia trabalhista, é necessário que a gente se mantenha sempre no nicho de atualização, no nicho aí de compreensão. É necessário que nós sempre mantenhamos essa atualização. Advogar na área trabalhista não é uma área difícil. E eu vou falar para vocês, é muito mais gostoso e muito mais rentável advogar para o empregado do que para a empresa. Porque a empresa, na maioria das vezes, nós iremos fechar contratos mensalistas. E você, numa trabalhista, você pode vender muito mais. Numa trabalhista, você pode obter honorários mais robustos. Agora, é importante eu trazer para você qual seria o perfil desse bom advogado. Como que é um bom advogado trabalhista? Quais são as características mais importantes para se atuar na advocacia trabalhista? Qual que é a capacidade que nós temos no tocante a isso? Então veja, o que é importante eu destacar para vocês ou apontar? Quando a gente fala no campo de atuação, eu posso destacar para vocês alguns itens. Comunicação, curiosidade, colaboração e o aspecto digital. Tudo isso, pessoal, ele vai se somar à ideia de venda. Lembre-se sempre, você é o seu grande vendedor. Você é o grande vendedor. E o primeiro item que eu coloco para você nesse nosso estudo é essa ideia de comunicação. Então, o perfil de um bom advogado trabalhista, ele tem que ser um perfil comunicador. Mas o que acontece, pessoal? Quando eu falo de comunicação, eu falo que é uma comunicação humanizada. Empática. O que isso quer dizer para nós? É importante que para o advogado trabalhista ele entenda as particularidades do seu cliente. E óbvio que por meio dessa comunicação ela precisa ser explicada, bem como as consequências e o descumprimento, eventualmente, do que tem que ser seguido numa ação trabalhista. Se o seu cliente falta numa audiência, se ele perde processo porque não juntou provas, o que isso pode acarretar? O que isso pode gerar para ele? Isso é importante nós trazemos à tona.
E uma das coisas importantes que eu falo da comunicação, o advogado ele precisa ter contato com a postura dele. Até tem memes na advocacia trabalhista que falam, né, que o advogado trabalhista é mal vestido, que o advogado trabalhista é igual Agostinho Carrara. Tem uns memes desses, mas por quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu digo que o advogado ele tem que ser uma pessoa simples. E quando eu digo simples, não é de estar mal vestido, ou igual eu que estou fazendo essa live para vocês com uma camiseta preta. Quando eu digo que o advogado tem que ser simples, ele não pode levar uma fala muito rebuscada para um cliente que, na maioria das vezes, é um cliente que está desempregado. Porque na advocacia trabalhista, grande parte dos clientes que te procuram, eles estão desempregados. Grande parte dos clientes que vão até você, eles estão desempregados. Então não adianta nós chegarmos todo cheio do salto, todo cheio das frescuras, que isso vai afastar, o cliente vai ficar tímido. Tem pessoas que sentem vergonha, porque ela está numa condição de hipossuficiência, e se ela chegar com tudo no cliente, todo rebuscado, que tem uma dificuldade de comunicação simples, vai ser um problema. Reitero, não estou falando que advogado trabalhista é advogado mal vestido ou que não tem que saber falar. Pelo contrário, ele tem que mostrar seu conhecimento, mas a sua comunicação não pode ser uma comunicação que distancia a pessoa. Vamos imaginar que teu reclamante é um boia fria, um trabalhador rural que não teve contato, acesso a livros. Como que você vai falar, querer explicar terminologias jurídicas ou em latim para uma pessoa que não tem conhecimento básico da leitura? Então esse é o papel, advogado, adequar a sua fala à fala do cliente. Lembrando que não é uma fala vulgar, mas é uma fala simplista, que atenda, que satisfaça os interesses dessa pessoa. Isso é muito importante. Então, eu diria para você que é importante que o advogado trabalhista ele entenda suas particularidades, que ele entenda quem é seu cliente e que se comunique com clareza, com transparência, que seja explicada as consequências todas as vezes que ele não cumprir com a legislação trabalhista. Ou, se ele não cumprir com as regras trabalhistas no bojo de uma ação. Então eu poderia dizer para você tranquilamente que essa é uma das primeiras características que o advogado trabalhista de sucesso ele precisa desenvolver. Mas eu coloco aí para vocês que além de comunicação, o advogado ele precisa ser curioso. Eu diria que é curioso, mas dinâmico. O que seria a ideia do advogado ser curioso e dinâmico na advocacia trabalhista? Além do advogado ele ser comunicativo, ele tem que ser curioso e dinâmico. Porque a advocacia trabalhista ela é muito rápida. Ela se transforma com uma certa frequência. Então essa dinâmica que eu digo aqui para você é o advogado ter a constância de se estudar. É o advogado buscar sempre novas informações, prestar serviço de qualidade. Por isso, além de acompanhar notícias, além de acompanhar decisões dos tribunais, o advogado ele precisa realizar cursos de especializações. Cursos esses, como por exemplo, pós-graduação, ela é essencial para o advogado trabalhista. Ela é fundamental para o advogado trabalhista. Então eu posso dizer para você que esse perfil ele é uma das características básicas. O advogado trabalhista ele também tem que ser dinâmico em saber buscar as melhores informações ou melhores caminhos e também mudar a estratégia no campo de atuação. Porque a estratégia ela pode ser alterada a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer dia. Desde que a estratégia ela seja uma estratégia que ela tenha o quê? Uma finalidade útil. Qual é a finalidade útil que a gente destaca aqui? A finalidade útil é atender os interesses do meu cliente. Tal como também cabe a necessidade de ser colaborativo. O que é ser colaborativo? Ou seja, esse advogado colaborativo, ele necessita o quê? Ele necessita
o papel, ele necessita trazer o papel de compreensão. Opa! O que significa aqui? Que eu quero colocar para vocês. Quando a gente fala dele ser colaborativo, nós não podemos deixar de esquecer que o advogado que atua na advocacia trabalhista, ele precisa ter um papel importante. Porque, além dele ser comunicativo, além dele ser curioso, ele, depois da reforma trabalhista, ele tem que ser colaborativo. Mas ser colaborativo é o quê? A gente tem que entender que após a reforma trabalhista, o risco de cobrança processual, de honorários de sucumbência, eles são altos. Então o advogado, ele tem que buscar oportunidades, inclusive de resolver conflitos. Entender que se há necessidade de acordo, fazer um acordo. Se houver necessidade de pôr fim no processo da melhor forma possível, colocar. Para evitar desgastes ou evitar riscos desnecessários, que nós sabemos que acontece muitas vezes no campo trabalhista. É muito importante. Então, você tem que ter aquela tenacidade de saber que se seu cliente está em risco, opa, vamos acabar com o risco dele. Como que nós vamos acabar com o risco dele? Nós vamos acabar com o risco dele fazendo um acordo, solucionando a controvérsia. Eu tive um caso uma vez que nós advogávamos para uma empresa, era advocacia de massa. E era muita audiência trabalhista na semana. A gente era reclamante, só para vocês terem ideia. Reclamado, perdão. E todas as vezes que eu ia fazer audiência, eu chegava na Justiça do Trabalho e eu tinha o hábito de ir na porta da sala de audiência verificar as pautas. E eu cheguei para fazer uma audiência, fui na porta, olhei lá minha audiência. E aí, como era uma cidade com 2 varas, eu fui na outra vara, olhei a audiência da empresa. Eu, ué, o que aconteceu? Aí eu liguei no escritório, falei, pessoal, tem uma audiência aqui, tal. O que é isso? Olhamos no escritório, nada. Ligamos na empresa, o que aconteceu? O funcionário da RH da empresa recebeu a notificação, engavetou e não passou para nós. Olha a M que estava dando, pessoal. Olha a confusão que ia dar para nós. Basicamente, eu liguei para advogada, falei para uma advogada e falei assim, fulana, vem agora para a Justiça do Trabalho, faça a minha audiência, que é só a audiência inicial, que eu vou fazer a outra audiência. Fui na sala da OAB, peguei papel e caneta, montei uma estratégia de fazer uma defesa oral. Fiz uma defesa oral até que interessante, sabendo que uma defesa oral ela tem toda uma série de limitações. Mas, pessoal, é um processo que a gente sabia que a gente ia perder. Que a gente não conseguiu produzir todas as provas documentais. A audiência, embora talvez seria mais importante, ela estaria prejudicada por conta dessa ausência de defesa adequada. O que eu fiz? Eu tinha uma margem de acordo, mas eu sabia que minha empresa seria condenada num valor muito alto, muito além daquela margem de acordo. Qual que foi a ideia que eu fiz? Eu aumentei meu acordo, sem pedir autorização para a empresa. Falei para a empresa, falei, estamos fazendo esse acordo, portanto, a empresa, mas por quê? Porque se nós não fizéssemos isso, a empresa seria condenada nisso. Então é melhor perder um pouquinho agora do que depois. A empresa, a princípio, entendeu, e posteriormente o reclamante do outro lado ficou mais feliz ainda. Porque ele também sabia que se fosse para uma audiência, ele poderia perder alguma coisa e não ganhar aquele dinheiro. Era risco. É igual o jogo do tigrinho, é risco. Brincadeira, não tem nada a ver com o jogo do tigrinho aqui não. Mas essa é uma situação. Então por isso que o advogado, ele exerce esse papel colaborativo. Ele exerce essa figura colaborativa que eu coloco para vocês que ela é tão importante e que ela merece todo esse destaque. E além disso, o advogado ele precisa ser digital. Ou seja, inserido no mundo virtualizado. O que significa essa ideia que eu coloco para vocês? Perdão. Uma das características mais importantes para o perfil do advogado trabalhista é ele estar inserido, pessoal, no mundo digital. Então, o que isso quer dizer?
A gente tem que levar em consideração que a Justiça do Trabalho ela foi uma das primeiras a adotar o processo eletrônico. Então, o advogado que atua na advocacia trabalhista, ele tem que ter o domínio das ferramentas digitais. Ele tem que ter o domínio para quê? Para divulgar os seus serviços pelas mídias digitais. Então, na advocacia trabalhista, ele tem que se esforçar para colocar em prática o seu cotidiano. E ele tem que se esforçar para colocar habilidades como organização, prestar atenção em novas oportunidades, estar atentos a novas tecnologias que podem ser utilizadas tanto no RH da empresa, se for advogado de empresa, mas principalmente para a defesa do teu cliente. Ferramentas de cálculo, meios de persuasão, busca de prova. E, obviamente, saber o quê? Dominar esse poder de comunicação interpessoal e persuasivo que eu acabei de falar. Além do mais, uma das coisas que é mais difícil para advogado, o advogado ele precisa muitas vezes ter paciência para construir sua reputação de forma sólida e consistente. E estar ciente de que o sucesso ele depende de suas escolhas. E estar disposto a aprender sempre. Essa seria então uma das ideias que nós temos. Um perfil de um advogado trabalhista que a gente tanto busca, que a gente tanto quer. Agora, tirando essas dicas que eu coloco para você, nessa aula de hoje, eu quero te falar duas coisas que são importantes. Que um advogado de reclamante, ele precisa tomar muito cuidado na hora de elaborar as suas ações. O que seria? Primeiramente, o advogado trabalhista de empregado, de reclamante, ele tem a necessidade, ele tem o papel de elaborar um bom contrato de honorários. Por que eu falo isso para você? Por que eu dou essa ideia? Necessidade de elaborar um bom contrato de honorários. A advocacia trabalhista, na maioria das vezes, ela é uma advocacia que nós trabalhamos a atuação no risco. O que é a atuação no risco? Tendo em vista que o cliente está desempregado e não tem condições de arcar com o advogado, nós fazemos a advocacia que nós falamos que é a advocacia voltada aí para o êxito. Então nós cobramos um percentual que varia aí de 20% a 30% no risco, e o que o cliente ganhar, em cima do que ele ganhar, 20% a 30% é do advogado. É interessante. Mas esse contrato ele precisa ser personalizado, elaborado com as minúcias necessárias. Por quê? Porque é muito comum, na hora de sair os honorários, o cliente discordar. O cliente falar que não foi aquilo que ele combinou com você. Não foi aquilo que ele tinha acertado. Então, se o contrato não tiver pré-estabelecido, assinado, documentado, você corre o risco de ter um prejuízo com o seu cliente. Você corre o risco dele ir na OAB reclamar. Você corre o risco de, se não tiver documentado, de perder os honorários de um processo que às vezes você trabalhou 3, 4 anos. Então, a elaboração do contrato, revise o seu contrato, verifique as cláusulas de risco, verifique se elas estão explícitas, se ela não tem nenhuma questão em dúvida, para que o cliente não alegue desconhecimento. E agora, um outro ponto que é muito difícil na advocacia de reclamante é o que nós chamamos de cobrança de consulta jurídica. O que seria a cobrança de consulta jurídica? Vou até tomar uma água. Conforme eu coloco para vocês aí, nós temos pessoas que não conseguem ou que têm dificuldade de pagar honorários. Desemprego, situação de hipossuficiência, problema na família, dívida. Mas, de toda forma, a advocacia trabalhista ela necessita do hábito de se cobrar consulta jurídica. Por que necessidade de se cobrar consulta jurídica? Porque na maioria das vezes, o cliente, quando ele não cobra, ou quando ele não paga uma consulta, ele tende a desvalorizar o seu atendimento. E, quando eu falo para você, cobrar uma consulta jurídica, significa inclusive refinar, preste bem atenção, refinar o nível de atendimento dos seus clientes. Então, sempre que possível, cobre uma consulta jurídica. Cobre uma consulta jurídica, porque ela é muito importante.
Agora, veja só. Eu separei aqui para você 9 dicas importantes para você aplicar na sua advocacia, mas com um único intuito. O intuito aqui é uma palavra que eu não gosto de falar, mas é uma palavra que a gente precisava tratar com mais naturalidade e a própria OAB precisava utilizar essa palavra sem que nós pudéssemos sentir tanta culpa quando nós falamos dela. Que a gente vive no nosso negócio chamado advocacia. Eu estou falando para você do que? De captação de clientes. Eu trago aqui para você algumas dicas para captar cliente respeitando o código de ética. Respeitando o código de ética. Então, a partir de agora, na nossa live, eu quero fazer essa distinção para você. Eu quero trazer essa observação para você, porque é um assunto necessário. Nós precisamos falar com naturalidade das formas de se captar cliente. Não é crime captar cliente, desde que feito de acordo com o nosso estatuto. O Estatuto de Ética e Disciplina da OAB. Código de Ética e Disciplina, perdão. Agora, vamos para essas dicas para captar esses clientes? Então, a primeira delas que eu coloco para vocês é o quê? A necessidade de nós conhecermos o público-alvo. A necessidade que nós temos de conhecer o nosso público-alvo. Então, o que eu falo para vocês quando a gente aborda essa necessidade de conhecer o público-alvo? Quando nós falamos em captação de cliente, antes de qualquer iniciativa, você precisa entender quem é seu cliente. O seu cliente são as pessoas que são demitidas de uma fábrica, são trabalhadores rurais que são demitidos. Quem são eles? Porque você conhecendo o seu público-alvo, você vai fazer o quê? Você vai entender as necessidades e as expectativas e objeções que você vai ter que aplicar ao seu negócio. Nessa situação é importante que você tenha traçado quem é seu público-alvo e ter em mente que você não está captando o cliente na advocacia, mas na verdade, quando a gente fala de público-alvo, eu posso falar o que para você? Eu estou falando que você está buscando, você está criando o que nós chamamos de carteira. De clientes. E por isso, nós também temos que ter a consciência que nem todo cliente é seu. Nem todo cliente ele vai ter identidade com o seu negócio. A busca por novos clientes no seu escritório, ela deve ter pautada, ela deve ser baseada no que? Na identidade do seu escritório. Se eu sou advocacia trabalhista, para que eu vou na porta do presídio atrás de clientes, se eu não atuo na advocacia criminal? Essa é uma ideia. Então você precisa criar a identificação dos seus clientes com o seu negócio. Definir seu público-alvo. Ter uma comunicação clara, objetiva e saber vender para essas pessoas. Transmitir mensagens para essas pessoas. Para que elas possam buscar o seu escritório como centro de referência. Isso acontece com bastante atenção. Ah, mas o meu público-alvo diz respeito aí a trabalhadores rurais. Mas o trabalhador rural precisa saber que você é referência nisso. Que você vai suprir a dor dele. E essa vai ser sua carteira de cliente. Uma outra ideia que nós falamos aí é que o advogado ele tem a necessidade de saber quebrar objeções. Ou seja, na hora de captar os clientes, você tem que saber fazer objeções para que a pessoa contrate seu serviço. Muitas objeções são comuns. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar quando o cliente ele tem dúvidas da qualidade do seu serviço. E aí ele pergunta se o profissional, no caso você que está aí ouvindo essa live, se você realmente consegue resolver o problema deles. Essa é clássica. Acontecendo uma situação dessa, é importante que você, advogado, passe segurança ao cliente e venha demonstrar a sua capacidade de resolver o problema. Mas lembrando, capacidade de resolver problema não é mentir. Cuidado! Saber quebrar objeções, vou colocar aqui para vocês, não é
Mentir. Por que que não é mentir? Porque às vezes você fala que vai resolver, que é causa-ganha. E não existe causa-ganha. Nós não podemos falar que existe causa-ganha, porque se nós falarmos que existe causa-ganha, nós estamos mentindo. Porque a atividade da advocacia é uma atividade de meio que visa um fim. Mas não é que ela vai alcançar o fim esperado. Então, nesses casos, uma postura firme, ter exemplos de situações semelhantes, casos bem-sucedidos é um bom início, mas não mentir. E falar, o cliente tem que saber que tem um risco. E uma outra objeção muito comum é em relação a valores de honorários. Geralmente o cliente vai achar que seu honorário é caro. Ou ele vai tentar barganhar, tal. Mas aí, cuidado, você não vai falar para ele assim, eu estudei 5 anos. Todo advogado estudou 5 anos. 5 anos. O que você vai falar para ele é trazer elementos robustos de que seu serviço vale a pena, de que seu serviço é ótimo, seu serviço é eficiente. É assim que você vai quebrar essas objeções. É assim que você vai fazer esse desenvolvimento. Tem um site, tem um blog, tem um canal de comunicação. Pessoal, tem gente que acha que ter site e blog está desatualizado. Não está, não. Na captação de cliente, ele vai no Google. E quando ele vai no Google, ele digita advogado trabalhista. E geralmente ele vai naquele primeiro site que aparece no anúncio. Então, na captação de cliente, explorar essa ferramenta é uma estratégia importante. É importante você ter um posicionamento no mundo digital, utilizando técnicas de marketing, mas técnicas de marketing permitidas pelo nosso Código de Ética e Disciplina da OAB. Além disso, o profissional, quando ele quer ter sucesso nessa advocacia trabalhista, ele tem que informar quem que é seu público-alvo, quem que é. E, obviamente, por quê? Porque na hora dele contratar um serviço do Google para que apareça o direcionamento para público-alvo, ele tem que saber parametrizar para que aquela pessoa que procura um advogado trabalhista encontre você. Por isso que um site é legal, por isso que um blog é legal. Um site bem construído. Hoje é muito fácil de fazer site. Você mesmo. Você não precisa nem contratar designer. Hoje tem modelos pré-prontos que você só preenche as informações. Não vou falar aqui os serviços porque eu não estou sendo pago pelos serviços, mas tem serviços aí de R$20 por mês. Ou até menos. E no seu blog ou no seu site não pode faltar informação. Informação da área de atuação. A maioria do público brasileiro busca na internet informações antes de contratar um serviço. E por isso é importante você se destacar, trazer seus diferenciais. Crie um site com layout moderno, organizado, com a identidade do seu escritório. E certifique que seu site, seu layout são adaptáveis aí. Principalmente para celular. Para que o cliente possa ver pelo celular. Porque hoje o acesso pelo celular é uma realidade. Isso acontece. E além disso, é importante que lá no seu site tenha informações que remotem a sua especialização. Ah, eu fiz pós do SES. Procurar informações sobre como você atua na trabalhista, o que você tem. E trazer sua autoridade, demonstrar que você é autoridade. Se você tiver uma entrevista, se você tiver uma matéria que você participou, coloque no seu site e traga pautas em altas. Ah, direito do trabalho e Covid, o trabalho da pessoa trans. Ah, professor, mas eu não trabalho com pessoas trans. Você trabalha com um trabalhador rural? Coloca no seu site informações que sejam de interesse e benefício para o reclamante rural. Outra coisa que está muito ainda em alta e as pessoas subestimam são as newsletters. O que significa? São aqueles e-mails marketing, ou até mesmo hoje o WhatsApp marketing. Mas faça isso se você tiver um cadastro autorizado pelo seu cliente. E se seu cliente pedir para descadastrar, descadastre, pessoal. Por que é importante vocês descadastrar? Porque basicamente nós nos deparamos com situações que as pessoas se irritam com excesso de newsletter. E o newsletter não manda todo dia, não. Manda uma vez a cada 15 dias, manda esporadicamente. Porque se você manda esporadicamente, o seu cliente vai ficar com interesse. Ah, professor, mas meu cliente, eu vou mandar para quem já é meu cliente? Manda para o teu banco de dados. Porque às vezes o seu banco de dados tem alguém para te indicar. Reunir um banco de e-mails
ou de números do WhatsApp, é um benefício que você pode conseguir lá no seu blog às vezes. E essas newsletters, elas possibilitam que você esteja em contato com a pessoa que quer te procurar. Então é importante que você envie aí e-mails periódicos, mensagens periódicas, obedecendo o código de ética. Porque se você não respeitar, você pode cometer uma infração. Lembrando que nesse tipo de, abre aspas, marketing, ele tem que ser um marketing que não é agressivo e que não seja mercantilizado. Você não pode fazer a mercantilização do seu serviço. Uma outra atividade também importante, se você tiver a oportunidade, palestras sobre direitos do trabalho. Cooperativas, ONGs, empresas, reuniões de igreja. Palestras sobre direito do trabalho. É importante você apresentar leads. E quando você for palestrar, passa a lista com o contato. Pegue o contato dessas pessoas e distribua seu contato. Cartãozinho de visita, tem cartão aqui. Cartão de visita é obrigatório. Eu tenho baile de carnaval, quando eu vou, eu levo cartão de visita no bolso. Porque você nunca sabe quem você vai encontrar. Você não sabe a oportunidade que você vai se deparar. Então não fique na obra do acaso. Fique preparado que as coisas acontecem. As pessoas, elas buscam informações. Se você não tem onde palestrar, faça um vídeo. Faça um tic-tic, para não falar o nome da rede social. Poste nas suas redes. Vire autoridade. O advogado trabalhista que deseja se destacar na concorrência tem que optar por essas estratégias. E pessoal, olha isso. Esteja presente no Instagram. Foi feito um estudo. Diz que o brasileiro é um dos povos que mais consomem no Instagram. Para demonstrar seus serviços, para apresentar autoridade. O advogado conquista muito cliente demonstrando autoridade. O Instagram é uma das redes sociais mais usadas e mais queridas do mundo. Então, se você quer crescer na advocacia, você precisa utilizar o Instagram. Mas produzindo conteúdo rico. Não aquelas imagens compradas. Produza o dia a dia do seu escritório. Está aqui trabalhando? Pega o celular agora, ó. Estou aqui no escritório e estava pensando sobre isso. E isso pode afetar a sua vida. Você já se deparou com essa situação? Se você tiver dúvida, pode me chamar para a gente conversar. Pronto. Você atrai teu cliente para você. E postagem com constâncias. E lembrando, quando criar o Instagram, traga pessoas de verdade. Não vai trazer seguidor árabe. Sabe aqueles que você compra lá? Porque isso derruba teu engajamento. E isso não é ativo. Você precisa levar em consideração que não são números, mas sim a rentabilidade do teu negócio. E vou dar uma dica. Foi feito um levantamento e levantou-se o seguinte. Todo CEO de empresa, ele tem seu Instagram e tem o CEO da empresa. Então, o Bill Gates tem o Instagram dele, tem da Microsoft. O Zuck tem o Instagram dele e tem o Instagram da Meta. O dono da Polishop tem o dele e tem o pessoal. Enfim, pessoal, todo CEO, ele tem o Instagram dele e tem o da empresa. E sabe o que se constatou, pessoal? Que na maioria das vezes, o Instagram pessoal, ele tem mais seguidores. Ele tem mais seguidores que o da empresa. Por quê? Porque às vezes a empresa, ela não se humaniza. E às vezes as pessoas querem ver pessoas humanas. Elas querem ver pessoas humanas, pessoas de verdade. Então, não fica colocando só aquelas imagens artificiais, aquelas imagens que não agregam nada, que ninguém vai te seguir. Então, faça conteúdo, apareça pessoas de verdade dentro do seu Instagram. Porque senão, não vai ser um Instagram útil. Não se esqueça do WhatsApp. Eu já falei acima, mas não custa lembrar. O WhatsApp é uma ferramenta muito útil. O WhatsApp é uma ferramenta muito importante. E que às vezes é ignorada. Hoje ele é um dos aplicativos mais usados no Brasil. E você pode usar isso para captar cliente. Deu palestra? Leva a lista para pegar celular desse povo. E de vez em quando mande seu newsletter. Mas vale lembrar que o objetivo dessa estratégia é ser lembrado. E não incomodar as pessoas.
Não vai criar grupo de WhatsApp e colocar todo mundo, que as pessoas detestam grupo de WhatsApp dessa forma. Respeite a privacidade. Se a pessoa falar, ó, não quero receber essas informações, exclua dela. Porque senão, ao invés de agregar, você está excluindo. Você está distanciando as pessoas. Outra dica: atender de forma excelente. Para você ter sucesso na advocacia, é necessário que seu escritório tenha um atendimento diferenciado. Quando o cliente ele procura um advogado, ele não está procurando porque ele está feliz. Ele tem um problema na maioria das vezes. E o seu desejo é que o processo seja mais simples, mais rápido. Embora às vezes isso não tem como a gente garantir. Mas quando ele for ser atendido para você, seja cordial, paciente. Aponte todas as medidas que podem ser tomadas para que ele tenha uma boa experiência. Atendimento tem que ser rápido, cordial, sanar todas as dúvidas. Sanar as dúvidas é necessário. E uma dica é: anote tudo que o cliente disser. Não confie apenas na sua memória. Não confie, porque a memória da gente trai. Mostre para o cliente que ele é importante, que ele está em boas mãos e que você vai resolver a situação dele. Outra dica é: contrate um software jurídico. Por que contratar um software jurídico? Porque quando o advogado ele quer crescer na advocacia, ele também tem que pensar em contratar um software jurídico. Como assim? Contratar um software jurídico. Para quê? Para organizar, para evitar problemas do escritório, para evitar perder prazo. Porque quando você não digitaliza o teu escritório, você vai dificultar a aplicação de técnicas para captar novos clientes. Ter um bom software jurídico é uma medida importante que você vai poder tomar para resolver as questões e evoluir no atendimento do seu cliente, para resolver as situações. O software jurídico deve facilitar o dia a dia do advogado. O problema da falta de tempo, de organização. E aí é a possibilidade de pensar estrategicamente no seu negócio. O sistema ele tem que ser completo e atender às dores do escritório e às dores do seu cliente. Veja, advogar na advocacia trabalhista, ela é uma área importante. O advogado trabalhista ele não tem limite de quanto ganha. Ele pode ganhar pouco, mas ele pode ganhar muito. Lembrando que a OAB ela estabelece preços mínimos que devem ser cobrados pelos advogados nas atividades. Basta a gente conferir a tabela de honorários da OAB. Todavia, isso não impede um acordo de qualificação do seu serviço e o nível de dificuldade para exercer um ato jurídico. Então, você deve sempre visar para cobrar o bom senso, a proporcionalidade, razoabilidade na hora de fixar seus serviços. Deve levar em conta a situação financeira do cliente, dificuldade da realização do ato jurídico, a urgência que o teu cliente quer, porque às vezes o cliente quer para ontem, despesas do advogado, o valor que cada advogado vai ganhar. Tudo isso você tem que trazer. Se você tem dúvida de como cobrar, consulte a tabela da OAB. Vá no site da OAB do seu estado, lá tem, ou da OAB nacional. Faça isso, porque é importante. Faça isso, porque é crucial. A gente começa a engasgar, é sinal que já é para acabar a live, né? É sinal de acabar a live. Então, traga essas dicas, monetize, crie suas redes. Isso vai ser muito importante para a sua atuação. Vai ser muito importante para o seu exercício profissional, para as suas lógicas. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. O meu Instagram, pessoal, deixa eu colocar aí na tela. É o @prof. Guilherme.
Lá nós vamos trocar informações, lá nós vamos trocar dicas. Pode mandar sua pergunta. Se você estiver assistindo essa live, manda lá um story para falar que está assistindo essa live, que vai ser um prazer imenso estar contigo e poder te acompanhar. E pessoal, essa maratona que está sendo preparada pela Faculdade SES, pode ter certeza que é para te ajudar a clarear sua mente no exercício profissional, a que você possa se desenvolver enquanto profissional, enquanto pessoa e fazer uma advocacia rentável, levar o seu negócio a sério. Você não nasceu para ser só mais um, mas você é a pessoa que vai fazer mudar a sua história, vai fazer mudar o seu futuro. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro, espero que você tenha gostado dessa live. Mais uma vez eu quero agradecer o professor Rogério Renzetti. O professor Rogério Renzetti, nós já somos amigos aí há muitos anos e sempre um profissional muito antenado, vale a pena acompanhá-lo também. E se tiver dúvida, minha rede social, @Prof. Guilherme lá no Instagram também, ou Guilherme.direito na rede do TT, na rede vizinha lá da dancinha, tá bom? Essa é minha rede social. Quero agradecer a toda a equipe do SES pelo convite. Estou aqui sempre disponível para vocês e é bom sempre voltar na casa que a gente começou a atuar, na casa onde tudo começou. Forte abraço, obrigado. E vocês que tiverem perguntas, mandem lá no meu Instagram que eu vou responder individualmente para vocês. Até mais. Tchau, tchau.